Avançando então para a lição do domingo, nós temos como título mais uma praga. Então nós vimos que quando Moisés se despede ali de Faraó, há aquele clima, né? Pinta uma tensão, surge uma dificuldade, e eu fiquei pensando muito nisso. Quando o Faraó faz a ameaça a Moisés, e Moisés reage dizendo, eu também nunca mais vou ver o teu rosto, logo em seguida, no capítulo 12, isso está no capítulo 11, perdão, isso está no capítulo 10, nós já vimos versos 28 e 29, mas aí, o que é que nós encontramos nos versos iniciais do capítulo 11? Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre o faraó. Fala agora aos ouvidos do povo. E assim Moisés teve que obedecer. Irmãos, Moisés era um homem manso, o mais manso que já viveu sobre a terra, mas ele, muito possivelmente, ele reagiu ali momentaneamente a Faraó, e Deus depois disse, Moisés, agora você volta e anuncia para... Como é que nós sabemos que esses versos que vão do versículo 4 ao versículo 8 referem-se a Moisés falando ao faraó? Então, produção, coloca aí o 11, o verso 4, e diz assim, Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Ele descreve o que vai acontecer, e agora vamos para o verso 8, produção, agora 11, 8. Então, Moisés dirigindo-se aos oficiais, ele descreve tudo o que vai acontecer, e ele finaliza o seu recado dizendo assim, então todos estes teus oficiais, os oficiais de Faraó, descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então, Moisés, ali provocado por Faraó, disse, eu também não vou ver mais o seu rosto, mas Deus ordena que ele volte e anuncie. E a lição, inclusive, cita aqui Amós, capítulo 3, verso 7, de que Deus não fará coisa alguma sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, porque não somente demonstra a intenção comunicadora de Deus, a intenção de um Deus que se revela, mas mostra também a misericórdia de Deus, um Deus que se inclina perante as pessoas. Deus não tem prazer na morte do que morre, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus quer que todos sejam salvos, Deus quer que todos conheçam. O anúncio foi dado para que todos pudessem saber aquilo que iria acontecer. E mais uma vez foi mencionado, e eu lembro aqui, mais uma vez, que a praga, a nona praga da escuridão, foram 3 dias de profunda reflexão que Deus ofereceu de oportunidade aos egípcios, a Faraó e aos seus generais, aos sacerdotes, aos sábios e magos e encantadores que o cercavam e o instruíam. Foi um tempo de oportunidade. Irmãos, o que nós temos feito com o tempo de oportunidade que Deus nos dá? Cada dia é um novo dia de oportunidades que Deus nos oferece. Como temos reagido? Os egípcios, pelo jeito, na sua grande maioria, eles não consideraram desta maneira, eles não consideraram o Faraó, mesmo tendo sido avisado. E esta comunicação, ela chegou sim, ela alcançou o povo egípcio, e nós sabemos disso, eu já vou mencionar porque na lição ou da segunda ou da terça-feira eu vou voltar a isso. E interessante que a lição também nos coloca que o número 10 possui um simbolismo bíblico significativo que representa plenitude ou completude, semelhante também ao número 7. Assim, nós temos os 10 mandamentos, aqui as 10 pragas, como sendo a revelação completa, no caso dos 10 mandamentos, da vontade de Deus. Assim, as 10 pragas, segundo aqui o autor, representam a manifestação plena, total da justiça e da retribuição de Deus. E aqui, irmãos, uma guinada que o autor dá, fazendo uma aplicação de que o Senhor, ele é o juiz supremo, ele é o Deus e juiz supremo que se opõe ao orgulho, à injustiça, à discriminação, à arrogância, à exploração, à crueldade e ao egoísmo. Irmãos, todas estas características que foram vistas ali no Egito, especialmente da parte de Faraó, no trato com o povo hebreu, nós verificamos hoje o amor
o egoísmo, a ambição do lucro, do ganho, leva muitas pessoas a agirem de forma cruel, desumana. E Deus está sempre ao lado daqueles que sofrem. Ao longo de toda a Bíblia, essa é uma verdade. Deus vai aplicar a sua justiça. Deus vai castigar, Deus vai punir todos aqueles que insistirem na prática dessas maldades. E enquanto isso vem o outro apelo para nós, que nós possamos expressar amor, bondade, justiça da melhor forma possível. Você, meu irmão, é um proprietário de uma empresa, seja justo, seja cordato, seja amoroso, seja exigente, não há problema, mas faça isso com amor. Você é um líder, é um chefe, é um gerente, seja justo, seja correto, exija sim, mas seja amoroso, faça isso com equilíbrio. Nenhum dos extremos é correto. Nem você ser extremamente insensível, cruel, ou então deixar as coisas correrem soltas. O ideal é sempre lembrarmos o que o Senhor pede de nós, de acordo com Miqueias 6:8, que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. E desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição do domingo.